Shalom, pessoal! Hoje nós vamos estudar o futuro dos verbos do grupo Ain Yud, Ain Vav. Só para lembrar, os grupos Ain Yud, Ain Vav possuem verbos cujo radical, a letra do meio, então nós temos aqui as três radicais, e a letra do meio, no caso do verbo Ain Yud, vai ser um Yud, e no caso dos verbos Ain Vav, a letra do meio do radical vai ser um Vav, sempre com o som de O ou com o som de U. Então nós temos aqui a configuração dos verbos destes dois grupos. Aqui no caso o lamed é para indicar o verbo no infinitivo. Então nós vamos começar aqui examinando os verbos Ain Vav. Então nós temos aqui o verbo levantar-se, que é o verbo lakum. Então, como nós falamos, observe bem aqui, o lamed indica o infinitivo, e aqui nós temos as três consoantes, sendo que a consoante do meio é uma consoante Vav, então o verbo é Ain Vav. E para conjugar este grupo de verbos, pessoal, nós vamos fazer o seguinte, é bem simples, basta que você saiba o verbo no infinitivo. Foi por isso que eu pedi que vocês memorizassem sempre os verbos no infinitivo. Sabendo o verbo aqui no infinitivo, fica fácil para você conjugar os verbos destes dois grupos, Ain Yud, Ain Vav. Então vamos olhar aqui no caso do Ain Vav. Nós temos aqui lakum. O que você vai fazer neste caso aqui para conjugar o verbo lakum? Você vai substituir a consoante aqui que indica o infinitivo, no caso o lamed, pelas consoantes que nós vimos na aula passada, que indicam a pessoa que está praticando a ação. Você vai manter tudo mais, inclusive a vogal que fica aqui embaixo, o A, la, cum. Então você vai aproveitar a vogal A e vai aproveitar aqui o radical do jeito que ele está. Quando tiver alguma desinência, evidentemente, você vai ter que incluir a desinência. Então, é preciso que você memorize primeiro esta parte aqui que indica a pessoa que pratica a ação, como nós vimos na aula passada. Se você ainda não memorizou, você não vai passar para esta parte aqui não. Tem que memorizar isso aqui primeiro, as consoantes e mais as desinências, e depois você deverá fazer o estudo do grupo Ain Yud, Ain Vav. Então vejamos aqui. Para a primeira pessoa do singular, eu me levantarei. O que você vai fazer? Vai substituir o lamed, olha, pela consoante Aleph. Então, aqui vai ficar o A. Por isso que aqui nós temos akum. Na segunda pessoa, a mesma coisa. Troquei o lamed pelo tav, ficou takum. Segunda pessoa do feminino, nós temos uma desinência I aqui no final. Então, fica takumi. Já a terceira pessoa, nós temos o Yod, substituindo o lamed, então fica yakum. A terceira pessoa do feminino é igual à segunda do masculino, takum. No caso da primeira do plural, substituo o lamed pelo nun, então fica nakum. Para as pessoas do plural, no caso da segunda pessoa do plural, masculino e feminino é a mesma coisa no hebraico coloquial, substituindo o lamed por tav e incluindo a desinência u, fica takumo. E na terceira pessoa, a mesma coisa. Substituo o lamed pelo iod e aí nós temos yakumu. Então observe, pessoal, que é bastante fácil aqui o futuro. Muito mais fácil, inclusive, do que o passado, que nós já vimos, e o presente. Então nós temos aqui o passado, para que você possa fazer uma recordação, e o presente. Vamos lembrar aqui o presente, olha. Kam, kama, kamim, kamot. E no passado nós temos kamti, kamta, kamt, kam, kama, kamnu, kamtem, kamten e kamu. Esta aí é a conjugação dos verbos Ain Vav. Vamos olhar aqui agora os verbos Ain e Yod. É a mesma coisa, observe bem que aqui só muda a consoante do meio, que no caso agora é um Yod, por isso que nós temos o grupo Ain Yod. Verbo lashir, cantar. Então, você vai fazer a mesma coisa, apenas substituir o lamed pelas consoantes aqui que indicam a pessoa que está praticando a ação. E aí nós teremos o seguinte, eu cantarei, ashir, tu cantarás,
tashir. Tu cantarás feminina. Então, nós temos que incluir agora aqui a desinência. Então, fica tashir. Ele cantará. Yashir. Ela cantará. Tashir. Igual a segunda pessoa do masculino. Nós cantaremos. Primeira do plural, a consoante que rege é a consoante nun. Então, fica nashir. Vós cantareis, masculino ou feminino. Tashiru. E eles e elas cantarão. Yashiru. Lembrando, pessoal, que a terceira do feminino e a segunda do feminino, como nós vimos na aula passada, no caso do hebraico bíblico, do hebraico clássico, essas duas formas aqui têm uma forma especial que você poderá rever lá na aula anterior. Mas no dia a dia é dessa forma aqui que vocês ouvirão as pessoas conversarem. Aqui nós temos também, pessoal, este verbo no passado e o verbo também no presente. Então, nós já estudamos o passado, já estudamos o presente, vimos o exemplo lá em cima, é a mesma coisa. E aqui embaixo nós temos vários verbos aqui de um desses dois grupos. O verbo ladug, pescar, o verbo lazuz, mover-se, o verbo lauf, voar, o verbo latsuf, flutuar, o verbo latsud, caçar, o verbo lanuar, descansar, e o verbo lariv, brigar. E na hora de conjugar, pessoal, vocês farão a mesma coisa. Então vai pegar aqui, vai substituir o ilamed pela consoante que vai indicar a pessoa que pratica a ação. Por isso que tem que memorizar lá aquelas consoantes. Então o verbo pescar, eu pescarei. Então substituo o lamed por aleph, fica adug. Nós pescaremos. Qual é a vogal do nós? É nun. Então fica nadug. Tá? E a mesma coisa para as demais. No caso aqui do verbo lariv, brigar. Eles brigarão. Como é que vai ficar? Qual é a consoante de eles? Eu tenho um iod começando e temos um u como desinência. Então fica yarivo. E assim você vai fazer com qualquer um destes verbos aqui. Ok? Aqui eu tenho um exercício onde é para completar as lacunas que estão faltando aqui. Então, observe aqui, você vai conjugar. Aqui eu tenho as pessoas. Eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas. Então, o que estiver faltando aqui, você vai treinar aí a conjugação dos verbos. E aqui embaixo nós temos mais um outro exercício, onde você vai completar com a forma correta no tempo futuro. Então, eu tenho aqui no número 1, por exemplo, olha, ani akum beshesh. Agora você vai fazer com o que está pedindo aqui. No caso agora é atá. Atá é segunda pessoa. Utiliza a consoante tav aqui no início. Então fica takum. Atá takum besheva. Então examine aí os demais e tente fazer esta atividade aqui. Aqui no final você tem as respostas para poder conferir se está correto ou não. Qualquer dúvida é só deixar lá no grupo que eu vou responder. Então é isso aí, pessoal. Na próxima aula continuaremos um pouco mais sobre este grupo de verbos no futuro, mas por hoje é só isso. Shalom!